começar fazendo essas perguntas para o Marcelo. Façam perguntas para o Marcelo, que eu vou colocar uma por uma aqui na tela, tá, gente? Não vou ler, porque já tem 116 pessoas no início da live já. Marcelo, eu não sei se você observou a Fala. capa aí, mas eu coloquei, assim, esperávamos, pela situação, nada que fique claro aqui, né, Marcelo? A gente fala, nada é contra a pessoa do treinador. A obrigação de quem comenta futebol é analisar o trabalho que está sendo feito, né, Marcelo? Então, Isso, no meu exatamente. canal, nem Marcelo, nem no canal de Wellington, nem canto nenhum que a gente fala da pessoa de ninguém, porque ninguém tem esse direito, até porque existe justiça para corrigir quem exacerba. Mas, Marcelo, o Sport perdeu esse jogo. O Sport poderia ter levado uma goleada no jogo do Corinthians no início e acabou fazendo um gol. Até com a gente conversando assim, poxa, fiquei surpreso, todo mundo ficou surpreso, mas não deixa do trabalho não estar andando. Próximo Isso. jogo contra o Fortaleza, que acabou, Marcelo, perdendo em casa. O Fortaleza também não está bem. E a turma está Bom, caindo na cabeça do Voivoda lá, que já tem um lastro. Aqui eu falei na introdução. Marcelo, o clima na Ilha do Retiro, na tua opinião, e você pode externar, acrescentar, fica à vontade aqui você tem voz, tá? aham. Como vai ser esse clima, Marcelo, para esse treinador? O que essa diretoria está pretendendo em ter esse espaço, não demitir o treinador, esperando esse jogo? Porque o clima, na minha concepção, Marcelo, vai ser horroroso. Não é que o torcedor vai torcer contra o esporte, o torcedor está com raiva de Pepa, Marcelo. Como tu está enxergando essas atitudes da diretoria? E se você fosse um diretor, qual seria a sua atitude? Fique à vontade de falar o que você quiser aqui, Marcelo. Drayton, é engraçado, né? Assim, naquele jogo contra o Bragantino, até então, eu ainda estava com a paciência ali com o Pepa, mas depois daquele jogo ali, a gente começou a. Particularmente, né? Eu sei que você já não queria que ele nem começasse, né, a Sim. temporada, mas eu, particularmente, já perdi total a passada de pano, né? Vamos dizer assim. Não é que eu estava passando pano, eu apenas estava tentando entender. Como seria essa virada de chave na Série A? Eu acredito que o Pepa ele montou um time, né, para competir nessa temporada. E quando você pega um treinador que inicia um time, na verdade, monta um time, você tem que dar mais tempo de fato para esse cara. Até para, né, ele conseguir montar o time direito, de uma forma correta, né, fazer esse time tentar andar. E a gente estava vendo que no Pernambucano não estava funcionando, a gente viu na Copa do Brasil que não funcionou, a gente viu na Copa do Nordeste que não funcionou. Só que o esporte e a diretoria sempre disse que o Campeonato Brasileiro, né, era uma das prioridades e o esporte teria que manter esse time para ficar na Série A, né? Então eu imaginei que na Série A, que provavelmente foi o intuito de ter o Pepa, né? Essa chave seria virada e as coisas conseguiriam andar. Então eu fui paciente junto com a diretoria nesse sentido, né? Fui tentando entender o que é que eles queriam para ver se essa chave de fato virava, apesar da gente não acreditar muito, mas a gente deixa, né, entender o que é que eles queriam. Então a gente vê o Sport jogando, né, contra o São Paulo, né, aconteceu tudo que aconteceu, até jogou bem e eu comecei a tentar entender ali mais ou menos, olha, a gente já começa a ver uma coisa, né, vê que depois contra o Palmeiras, aí teve aquela questão da arbitragem, aí você vê o time que ainda querendo evoluir um pouco, mas aí é num ponto que eu tava querendo chegar. Será que isso vai se manter? Será que né, isso vai começar a deixar o time evoluindo, né? E foi aí que quando a gente viu um jogo contra um Bragantino, por exemplo, eu não vou falar do Vasco foi um caso à parte, mas depois do Bragantino a gente viu que as escalações que o Pepa estava implementando fazia de um esporte muito frágil, fazia de um esporte que não tinha tática nenhuma, que não conseguia mais evoluir, e a gente está vendo hoje que ele está pecando demais, demais. Nessas escalações aí do 4-1-4-1, né, que a gente comenta direto, colocando e insistindo o tempo todo o Lucas Lima numa ponta, e aí depois ele tirando os melhores jogadores em campo para substituir por outros, e isso acaba afetando, né, não só o esporte junto à torcida, como também de uma forma tática. A gente vê o esporte jogando e querendo evoluir, e aí no final das contas você pega e tira, né, como se fosse tirar o doce da boca da criança. Então, por esse momento, no momento que eu vi o jogo contra o Bragantino, eu vi que o Pepa ele tá perdido. Ele realmente não tem mais entendido como é que funciona de fato, e já teve muito tempo para isso, e ele não está conseguindo entender como é que funciona isso. Então, entendo totalmente a maioria da torcida, acho que a maioria, principalmente
acatou também ao meu ponto, né? Tinha algumas pessoas também que estavam querendo dar um tempo para ver, e hoje eu acho que nenhum. Acho que eu vi até uma enquete aí que mais de 80% da torcida não quer mais que o Pepa continue no esporte. Então, isso já está refletindo de uma forma que até os que tinham mais ou menos um pouquinho de esperança já sabe que não vai dar certo. Então, a diretoria está pecando muito, já era para ter demitido ali no jogo, depois do jogo contra o Bragantino. Esperou demais para demitir, só que aí a gente viu viralizar uma entrevista de um torcedor no canal do Cast FC, que ele foi Sim. sensacional nas palavras. Ele foi perfeito, onde, beleza, vocês querem dar esse tempo? Dê esse tempo para o jogo contra o Corinthians, mas sabendo que já vai perder lá, e esse tempo vocês já consigam entrar em contato com esse treinador para que consiga substituir ele depois do jogo contra o Corinthians. Pelo menos isso, né? Para deixar pelo menos o torcedor de uma forma onde não precisa esperar ou ficar cogitando o técnico, já tem ali e já conseguiu botar ali, encaixar alguém para jogar, para treinar o esporte depois do jogo contra o Corinthians. Só que não foi isso que aconteceu. A diretoria parece que realmente tem essa credibilidade no Pepa. Eu não sei se isso influencia uma questão de multa. Já falaram que a multa não é o valor que dizem, dizem que é um pouco menor, também alguns dizem que não é. Então, tudo isso tem influenciado, às vezes, deixando o torcedor com a cabeça sem entender. E a diretoria também precisa um pouco ser mais transparente, às vezes, para o torcedor, né? Mostrar um pouco para o torcedor o que é que ela está pensando. Porque apenas dizer e que o técnico está. Não, a gente confia nele, a gente vai bancar nele. Mas o que é que de fato a diretoria está pensando, né? Porque não é possível que o que a diretoria está vendo é o que o torcedor está vendo, porque não está aparecendo. Então, tudo isso tem que ser bem explícito, né? A diretoria tem que entender que não adianta você insistir, e isso já aconteceu em outras temporadas, foi assim com o Enderson, foi assim com o Sosso, e você vê que o esporte consegue manter esse mesmo padrão, né? Essa diretoria consegue manter esse mesmo padrão de insistir no que está errando, no que está errando, para depois lá na frente tentar fazer uma correção que pode ser prejudicial. Deu sorte ano passado de conseguir ter demitido o Guto e há tempo de conseguir também subir. E subindo nos trancos e barrancos, né? Então, tudo isso é complicado. A gente precisa ter uma confiança da diretoria que não está passando isso para a gente. Parece que está querendo empurrar com a barriga, né? Está querendo comprar briga, Mas, na verdade, com o torcedor, Marcelo, né? Porque desculpa te exatamente. interromper, o teu raciocínio aí, a galera tá sempre falando aí, tá fazendo até essas perguntas, daqui a pouco você vai responder essa pergunta, mas o que tá acontecendo, Marcelo, parece que eles estão querendo comprar briga, assim, com quem não deveria comprar briga com a torcida. Porque a É torcida isso. é o maior patrimônio do clube. Você está sendo perfeito, seu comentário aí, cara. Agora,